Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e o assunto do vídeo de hoje é a Copa Libertadores, que entra uma semana muito decisiva, pois é a penúltima rodada da fase de grupos. Mais vagas vão ser conhecidas, mais times vão se classificar para as oitavas, mas já tem muita coisa aberta. Eu vou falar aqui sobre os 5 principais destaques desta rodada. Então já peço você deixar o seu like aqui no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também divulgue esse vídeo com seus amigos para ajudar quem está começando. Bora lá para o único jogo que não envolve times brasileiros aqui, diretamente ou indiretamente, que é o caso do São Lourenço contra o Liverpool do Uruguai, jogo no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. O Palmeiras disparou no grupo, classificado, vai ser primeiro, vai só cumprir tabela nas últimas rodadas e brigar para ter uma das melhores campanhas da Libertadores nessa fase de grupos. Porém, a briga pela segunda posição está muito acirrada. Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai, ambos estão empatados com 4 pontos, então tudo pode acontecer. E o São Lourenço, que ganhou uma sobrevida na última rodada, vencendo o Del Valle em casa, agora tem um confronto importante contra o Liverpool, pois precisa vencer e, de preferência, fazer saldo, já que na última rodada o São Lourenço viaja até que é São Paulo para enfrentar o Palmeiras, ou seja, é improvável que vença, conquista um resultado positivo. Então precisa muito vencer e fazer saldo para ir com a última rodada com 7 pontos. E aí também dá uma secada, né, em Del Valle e Liverpool, quem sabe um empate, ou se o Del Valle vencer, ou se o Liverpool vencer, não vamos conseguir tirar a diferença de saldo. Mas não vai ser um jogo fácil. Lembrando que a única vitória do Liverpool nessa fase de grupos foi justamente contra o São Lourenço, um jogo lá em Montevidéu. Mas é um dos destaques, né? Uma das vagas abertas e que tem grande disputa, 3 times brigando por ela. Agora vamos para os jogos mais interessantes que interessam os clubes brasileiros. Começando com o Fluminense e seu Porteño. Estou aqui com essa camisa linda, a camisa do Fluminense fez homenagem ao sambista Cartola. E o Flu tem uma situação, em tese, controlada. Ele faz os 2 últimos jogos em casa, ele precisa de uma vitória. Simples assim, uma vitória para se classificar. E se vencer o seu Porteño, ainda não só se classifica, como também garante o primeiro lugar. E aí vai para a última rodada contra a Alianza, bem tranquilão, só para cumprir tabela. Porém, um empate aqui ou uma derrota, aí pode complicar as coisas. O empate ainda pode classificar o Fluminense para as oitavas, desde que o Colo-Colo e a Alianza terminem empatados, e aí o Fluminense classifica tranquilo. Porém, é bom evitar drama desnecessário, né? O Fluminense também não vem tendo um grande desempenho assim. O trabalho de Diniz em 2024 sofre algumas críticas, montagem de elenco, também parte da diretoria, etc. Então, mas mesmo assim o Fluminense ainda não perdeu na nossa fase de grupos. Precisa de uma simples vitória, jogando em casa diante do seu torcedor, para confirmar a classificação e o primeiro lugar da chave. Agora vamos falar dos jogos mais quentes, né, que destaque dessa rodada da Libertadores, iniciando pelo Flamengo. Eu vou falar do Flamengo que conseguiu se complicar de uma maneira totalmente inesperada e incrível. Para você ter uma ideia, o Flamengo pode ser eliminado nessa rodada. Existe uma combinação de resultados que elimina o Flamengo, faz com que ele vá para a última rodada da fase de grupos, já eliminado e brigando só para cumprir tabela mesmo. E jogando Sul-Americano. Pois se o Flamengo não vencer o Bolívar em casa e se o Palestino vencer o Milionários lá na Colômbia, o Flamengo está automaticamente eliminado da Libertadores, o que seria uma tragédia. Colocaria, inclusive, em xeque talvez até mesmo o trabalho do Tite no comando do Mengão. Acho que vai acontecer isso? Obviamente que não. O Flamengo tem 2 jogos em casa, primeiro contra o Bolívar e depois contra o Milionários, porém não depende apenas de si, apesar que o Palestino tropece em algum desses momentos. O Palestino joga 2 vezes fora de casa, primeiro na Colômbia contra o Milionários e para finalizar na altitude de La Paz contra o Bolívar, então bem improvável que o Palestino consiga vencer esses 2 jogos, seria um feito enorme também a partir deles. Então o Flamengo tem a faca e o queijo na mão para se classificar. O que pode acontecer é a última rodada ser Flamengo e Milionários valendo vaga, pois a situação no grupo, o Bolívar tem 10, Palestino 6, Flamengo 4 e Milionários 2. Se o Milionários vencer o Palestino, ele automaticamente vai a 5 pontos, Flamengo confirmando o favoritismo contra o Bolívar em casa. Apesar do bom time Bolívar conquistou bons resultados fora da altitude, muito provável de imaginar que o time consiga pontuar no Maracanã. O Flamengo, ainda mais que depois que venceu o Corinthians, vai mais confiança para esse jogo. Uma vitória do Flamengo, se ambos os times jogam em casa nessa rodada, confirmar o favoritismo, a gente iria depois de rodada com o Flamengo com 7, Palestino com 6, indo jogar lá em La Paz, e o Milionários com 5, e aí o Flamengo jogaria, dependendo de si mesmo, de uma vitória, talvez até de um empate, para se classificar. O que pode acontecer mais negativo é o Flamengo ficar em segundo, né? Porque é bem possível que o Bolívar seja o primeiro, e é algo histórico, né? Sensacional, o Bolívar se classifica em primeiro no grupo, tem o Flamengo, a equipe boliviana, mesmo que perca esse jogo na última rodada, joga em casa contra o Palestino, e aí, provavelmente o empate já vai ser suficiente. A equipe é muito forte em La Paz. É muito improvável que a equipe não seja a primeira e que não vença o Palestino na última rodada. Então, esse jogo agora para o Flamengo tem um peso enorme e é um destaque importante dessa rodada. E vamos para o grande grupo da Libertadores, o grande destaque desse vídeo, que é o grupo D, que é o grupo que tem o Júnior de Barranquilla e o Botafogo, os 2 primeiros com 6,
o Universitário do Peru com 5 e a LDU, que é a lanterna, com 4. Porém, apesar de ser lanterna, a LDU tem uma situação bem favorável para se classificar, pois os últimos 2 jogos são em casa, no Casablanca, altitude de Quito, onde a equipe é muito, mas muito forte, os brasileiros que o digam, enfrenta na sua lado Júnior e na última Universitário, que depende apenas de si mesma para se classificar. E enquanto que o Botafogo vai fazer dos últimos jogos fora de casa. Primeiro contra o Universitário, lá no Monumental de Lima, provavelmente mais de 70 mil pessoas, estádio lotado, e depois lá em Barranquilha, aquele calor do caramba, contra o Júnior, também um ambiente bastante hostil. Muito por conta do início ruim, agora o Botafogo vai ter que decidir sua vida fora, vai precisar mostrar muita força mental, como equipe, coletiva, para conseguir essa classificação. Que pode ser bom o Botafogo aqui, um empate contra o Universitário pode não ser um resultado ruim. Se a LDU fizer o dever de casa e vencer o Júnior, e se o Botafogo empatar contra o Universitário, nesse cenário, o Botafogo iria para a última rodada precisando apenas de um empate para se classificar. É óbvio que vencer é o ideal, né? A melhor coisa do Botafogo é vencer e afastar qualquer coisa, mas tem que trabalhar também com essas possibilidades, pois num grupo tão equilibrado, de diferença do primeiro para o último de 2 pontos, é que tudo pode acontecer. Então, tem que ter em mente também que o empate não é o pior dos resultados, apesar de ser a vitória ser muito melhor, né? Mas é isso, pessoal. Esses são os meus destaques nessa rodada de Libertadores, esses 5 jogos aqui. E lembrando, São Lourenço e Liverpool, Fluminense e Cerro Porteño, Flamengo e Bolívar, Botafogo e Universitário, e LDU e Júnior de Barranquilla. Agora eu quero saber de vocês os seus destaques nessa rodada de Libertadores e também peço para você dar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e divulgar esse vídeo para ajudar quem está começando. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.